Já estamos de volta para o quarto bloco do programa Fiscaliza Geral aqui na sua rádio Onda Digital na 92.3 e também na 104.7 e também na nossa TV Onda Digital, no nosso canal aberto, no canal 8.2, a rádio que virou TV. Você que está me escutando, você que está na internet, você que está nos acompanhando pelo canal 8.2, pela nossa TV aberta, você também pode participar do nosso programa, mandando a sua sugestão de pauta, a sua denúncia, mandando perguntas para o vereador. Agora, mande, o nosso telefone está aparecendo aí no rodapé da sua televisão, é o 993-34-1870. Bom dia, vereador Peixoto, seja bem-vindo ao programa Fiscaliza Geral. Bom dia, Alex, muito obrigado pelo espaço. Também dá um bom dia para a Ananda Chama, para a Aline Bindá, né, para todos os ouvintes, né, que nos ouvem pela Rádio Onda Digital e aos telespectadores que nos acompanham também pela TV Onda Digital e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Muito bom dia, muito obrigado pelo espaço e uma boa sexta-feira para todos nós. Vereador, o senhor propõe a criação de uma lei de ficha limpa para cargos comissionados. Explica mais um pouquinho sobre esse projeto aí que o senhor, aí uma bandeira inclusive uma bandeira muito nobre, que é uma bandeira que ali tem uma passagem na Bíblia que diz o joio e o trigo, né, que conseguiria dividir aí o joio do trigo aqui dentro da repartição pública. Bom, eu tenho vários projetos já apresentados desde o ano passado, foram mais de 28 projetos de lei e entre eles que cria no âmbito municipal a ficha limpa municipal, né? Já existe uma lei federal, que é a lei da ficha limpa, só que ela tramita assim em âmbitos gerais federais, né? Então a gente tem que deixar claro, de maneira clara e inequívoca, que também o poder público municipal, ele entende que essa lei, ela pode ser aplicada no âmbito municipal. E ano passado, né, conversando com a minha assessoria, eles entendem que muito embora tenha uma lei geral e abrangente, a gente pode fazer algo mais específico, né, no âmbito municipal. Então a gente fez essa propositura, ela está em tramitação, onde cria essa lei da ficha limpa municipal, que de maneira bem clara e óbvia é fazer com que a gente consiga levar uma mensagem, né, para as pessoas de que a gente gostaria que tivesse, né, nos cargos públicos do município pessoas com ficha limpa. Nesse sentido, de maneira geral, é isso. O senhor observa, o senhor que convive ali na Câmara Municipal de Manaus, no meio político, que tem muitos cargos comissionados de pessoas ali que já estão com transitados, julgados, são criminosos e continuam trabalhando e ganhando dinheiro público. Não tenho acesso a essas informações. Eu não saberia dizer se hoje tem algumas pessoas que foram nomeadas em cargos comissionados que possuem essa característica. Mas é justamente ali para evitar isso, né? Agora, que eu tenha notícia, que eu saiba de algum caso específico, eu não tenho nenhuma notícia específica que chegou até a mim nesse sentido. Mas assim, de qualquer maneira, o que se quer é evitar esse tipo de situação. O senhor se filiou recentemente ao PROS, que era o partido que ficou conhecido, era um partido nanico aqui no estado do Amazonas, o partido que cresceu muito em 2014, quando o então governador José Melo se filiou ao partido, se tornou governador e logo em seguida várias denúncias recaíram em cima do governador da época, o José Melo, uma operação chamada Maus Caminhos, uma operação que prendeu aí a esposa de um senador, prendeu 3 irmãos deste senador, prendeu secretários de saúde, prendeu empresários e, segundo a Polícia Federal, essa operação aí descobriu que foram desviados dos cofres públicos mais de 200 milhões de reais. Por que o senhor resolveu ir para esse partido? Bom, foi uma questão de definição de direção partidária. Existe um grupo político aqui no Amazonas que tem
o comando, vamos assim dizer, de dois partidos, que era o PTC, o antigo partido que eu era afiliado, e também o PROS, né? Então, como os partidos políticos, eles sempre participam dos pleitos políticos, né? A cada 2 anos tem as eleições. O que aconteceu? Esse comando do partido chegou para mim e falou assim: Peixoto, no PTC onde você está, é difícil a gente conseguir montar uma nominata. O PTC foi onde você foi eleito Isso, vereador. eu me filiei ao PTC em 2020, concorri às eleições de 2020 para o cargo de vereador e consegui ser eleito, né? Então, o PTC tinha um vereador. E esse comando partidário, nacionalmente, ele tem aqui em Manaus o comando do PTC e do PROS. Tanto é que hoje o PROS ele tem o seu presidente, mas é recém-impostado. Na verdade, essa nova direção ela é de agora, de 1 mês e pouco para cá. Então, assim, só para buscar esse entendimento. Então, esse comando do partidário que comandava o PTC e o PROS chegou comigo e falou: olha, no PTC a gente vai querer montar uma nominata para concorrer agora na eleição de 2022 e no PTC teremos dificuldades. Então a gente entende que você deve ir para o PROS, porque a gente ainda vai montar uma estrutura de nomes para que a gente possa concorrer ao cargo de deputado federal, deputado estadual. Aí eu falei: ok. Então foi uma decisão partidária, de comum acordo, né, com essa direção, a gente foi para lá. Com relação ao histórico do partido, eu não posso dizer muito, porque eu estou lá agora, tem menos de uma semana, não tenho nenhuma relação isso não com o partido. incomoda, vereador, que o senhor possa ser apontado na rua? Olha, esse partido é o partido do governador José Melo, da Maus Caminhos, isso não lhe incomoda? Não, porque eu entendo o seguinte, que qualquer ação ela tem que ser personalista. Eu não posso, por exemplo, ser acusado de absolutamente nada que um terceiro faça, né? Então, qualquer situação que tenha sobre quem quer que seja, eu acho que as pessoas devem fazer o julgamento da própria pessoa, independente de quem seja. Então, como assim, essa direção partidária... Quem está na direção hoje do PROS? Hoje, como o Oswaldo Cardoso, ele assumiu tem menos de 1 mês, então acho que nem ele também, por ser agora assumir essa direção estadual, consegue também, e nem pode, eu acho que é até uma questão de justiça, ser avaliado como decisões das direções anteriores, até porque é o seguinte, vamos lá, eu não conheço o professor José Melo, nunca tive uma oportunidade, acho que quando eu estava na prefeitura, ele estava como governador, a gente teve uns 2 ou 3 encontros institucional onde eu cumprimentei ele, mas a gente nunca trocou meia dúzia de palavras, né? Então eu não tenho relação nenhuma com o professor José Melo. Então eu não tenho como fazer avaliação do que foi feito, não acompanhei o processo, não acompanhei o caso, então eu não tenho condições de fazer nenhum tipo de avaliação sobre isso. Nem posso, né, fazer. Também recaiu sobre a legenda que o presidente nacional do partido PROS, ele vendia tempo de televisão. Isso também foi no passado, não foi agora, que isso foi, inclusive, matéria nacional, de que o presidente da legenda nacional, ele vendia tempo de televisão e vendia por um dinheiro, inclusive, bem alto também. Então, são várias denúncias que recaem aí sobre o PROS. Mas, nova presidência, nova filosofia de trabalho. Esperamos que sim, né? Mas existia uma pendência ali que eu conversei aqui com um político que disse que, olha, eu não vou para o PROS porque o PROS é ligado a um dono de um meio de comunicação. Ele que é ali o responsável pelo partido. Como é que ficou esse problema burocrático ali? Alex, eu vou ser bem sincero, eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo no PROS, porque assim, como eu estou no PROS tem menos de uma semana, eu não conheço a história do PROS. Eu não sei nacionalmente, quem é o presidente. Se você perguntar como é que é o nome do presidente nacional, eu nem sei como é que é o nome do atual, se ele já está há muito tempo, se ele é recente e qual é o histórico do PROS. Eu não sei. E essas ligações aí, sobre o que quer que seja, também não sei. É uma casa que eu estou chegando agora. Essas ligações perigosas, essa, né? É uma casa que eu estou chegando agora e eu não conheço ainda as pessoas do partido, né? Como eu te falei, essa ida para lá foi aqui, né, estadual.
esse grupo político que tem esse direcionamento desses dois partidos, foi uma conversa que a gente teve e eu fui para lá. Agora, qualquer outra informação sobre o partido, eu não tenho a mínima ideia. É uma casa que eu estou chegando agora e aí ainda vou, se for o caso, ainda vou saber do que é isso. Não sei de nada Vereador disso. Peixoto, para encerrar essa conversa sobre o PROS, o PROS vai seguir que caminho nessa eleição? Eu não posso responder pelo PROS porque eu não faço parte da direção, nem da executiva, nem do municipal e nem estadual. Como eu te falei, eu não tenho a mínima ideia dos caminhos políticos que o PROS vai tomar. Por exemplo, não se discutiu ainda qual governador vai seguir, se vai seguir Amazonino, se vai seguir Eduardo Braga, se vai seguir o Wilson Lima, se vai vir sem Bom, eu não sei, neutro. Eu não sei e assim, de repente eu posso até fazer uma escolha pessoal diferente do partido. Né? De repente, se o partido vai para um candidato A, eu posso entender que eu vou apoiar um candidato B. Mas isso pode? Pode. Aberto dentro do partido para se fazer isso? Na minha ida para lá, não ficou nenhum tipo de condicionamento, né, de condicionante eu ter que apoiar A, B ou C. Então, a gente está indo para lá para que a gente possa ter uma nominata, uma chapa de candidatos a deputado estadual. O meu nome vai estar disponível para o partido, que se assim entender que a gente tem condições de participar da eleição desse ano, a gente vai se cercar desse conjunto de ações para que isso possa acontecer. Isso só nessa candidatura para a chapa de estadual. Agora, eu não ouvi nenhum tipo de alinhamento para governo, para Senado. E o senhor, qual é o seu alinhamento? O senhor disse que o senhor está indo para lá, mas o senhor tem as suas convicções, o senhor tem seu posicionamento político, o seu grupo político vai apoiar quem para governo do Estado, para o Senado Federal? Eu ainda não tive uma conversa com nenhum dos candidatos. Né? A gente tem que ter agora, nos próximos dias, essa conversa. Né? Lá, pelo meu mandato de vereador, eu tenho conversado com o governador Wilson Lima, né, com quem eu tenho um profundo respeito nesse sentido. Toda vez que eu me encontro com ele me trata super bem. Sou convidado para os eventos do governo e sempre que é possível eu estou lá, né, eu me faço presente. Então, assim, a minha tratativa que eu tenho hoje é com o governador Wilson Lima. Então, a gente ainda precisa fazer uma conversa, eu acho que definitiva, para o apoio para a candidatura dele. Mas eu não teria nenhum tipo de problema em conversar com ele nesse sentido, com o governador Wilson Lima. Agora, com os outros, eu não conversei absolutamente nada, não sei se o partido, ou partidariamente, vai ter algum alinhamento com ninguém. Mas hoje eu falo que a minha conversa que eu tenho, desde o ano passado, quando a gente começou a fazer alguns pleitos na área rural, esses pleitos eles têm sido atendidos pelo governo do Estado, né, através da CEINFRA, através da CEPRO. Né, o próprio governador, toda vez que tem esses eventos, eu sou convidado, eu vou, ele me trata muito bem, de maneira muito urbana, institucional. Então, hoje eu tenho, assim, hoje a preferência seria direcionamento com o governador Wilson Lima. O governador Wilson Lima. Por que o senhor quer ser deputado estadual, vereador? O senhor está há 2 anos de mandato de vereador, aí o senhor quer ser deputado estadual neste exato momento, por quê? Quais são suas bandeiras? Se a gente fizer uma análise do meu mandato de 1 ano e 3 meses, Alex, eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer uma avaliação de uma ação tua pessoal, e que essa ação tua pessoal, ela impactou de forma positiva a vida das pessoas. Eu não sei se você faz esse tipo de análise. Eu, como vereador, eu tenho feito tratativas no âmbito da área rural de Manaus, e que ações minhas, proposituras minhas, indicações minhas, elas estão impactando de forma positiva a vida de milhares de pessoas. Eu posso dar um exemplo, uma ação nossa junto à Amazonas Energia para levar a energia elétrica para 700 famílias do Rio Negro, que fica no município de Manaus. O município de Manaus, ela tem a sua sede do município, né, que é a área urbana. É interessante falar sobre isso, porque as pessoas em Manaus, elas imaginam que Manaus se resume nos bairros de Manaus, que não tem uma área... Que Manaus, ela metropolitana também. A região metropolitana, ela é além das fronteiras geográficas do município de Manaus, mas eu falo do município, geograficamente do município de Manaus, nós temos a área urbana que se finda ali na barreira da M010 e a BR-174, e ali no centro, ou então lá na Ceasa. Vamos dizer que seria os limites da sede do município.
Mas a sede do município, Ananda, para você ter uma ideia, é como se fosse esse computador aqui. É a sede do município, a área urbana. Mas o município de Manaus é essa mesa inteira aqui. Ou seja, tem uma gigantesca, uma enorme área rural terrestre e uma área rural ribeirinha. E lá vivem milhares de pessoas, milhares de famílias, produtores rurais, crianças que estudam nas escolas rurais, as pessoas idosas que vão ser atendidas pelas UBSs, tem os seus produtores que querem fazer o escoamento da sua produção. Então, assim, o desafio que essas pessoas vivem, por exemplo, na área rural terrestre, é enorme. Quando você vai para Rio Preto da Eva, que você se desloca pela M010, até chegar na fronteira com Rio Preto da Eva, geograficamente, é tudo Manaus. E lá tem diversas... Exatamente, tem escolas que você adentra ali, ramais, ali, estradas, e segue ali por minutos e minutos e minutos até chegar à escola. Alex, só para você ter uma ideia, quando a gente sai ali da barreira da BR-174, no quilômetro 0, e aí você vai em direção a Presidente Figueiredo, tem o quilômetro 21, que você dobra à esquerda, que você entra no ramal do Pau Rosa. 14 quilômetros depois você entra num ramal chamado Ramal da Cooperativa, que tem quase 40 quilômetros, e aí você volta, você chega no Rio Negro, numa comunidade chamada Nossa Senhora de Fátima, que se você sair da Marina do Davi, ali na Ponta Negra, e atravessar 20 minutos, você chega, mas se for de carro, dá mais de 1h30, quase 2 horas. Nós estamos conversando com o vereador Peixoto, e no último bloco eu perguntei por que o vereador Peixoto quer ser deputado estadual, e ele falou... começou a falar de um trabalho que ele fez ali no Rio Negro, na região ali, que é uma região ainda que ainda é Manaus ali. E quais são os outros trabalhos, vereador? Então, nessas comunidades do Rio Negro, quando você sobe para o Rio Negro, eles têm atendimento de energia elétrica até certas comunidades. Depois eles não têm mais ligação de energia elétrica. Então, eles são atendidos por geradores. Esses geradores não são da comunidade, são da prefeitura. Né? Então, às vezes, eles têm dificuldade de abastecimento, eles fazem essas cotas, essas coisas todas. Então, eles não têm energia elétrica. Então, a gente, junto com a Amazonas Energia, nós estamos numa tratativa de levar essa energia elétrica para mais de 700 famílias. Né? E se você fizer uma média de 4 pessoas por família, vai impactar mais de 2.500, perto de 3.000 pessoas diretamente, no programa chamado MLA, que é o Mais Luz para a Amazônia. Então, uma ação minha, né, através do nosso mandato, a gente já conseguiu, né, nessa tratativa, de articular, e agora, depois do segundo semestre, vai chegar a energia elétrica, através dessa energia solar, para mais de 2.500 pessoas. Então, você entender que uma ação sua, enquanto parlamentar, beneficia as pessoas, é algo assim que é extraordinário. Né? Nessa própria área rural ali, que é a área rural terrestre, onde lá no PA Tarumã-Mirim, que é um programa de assentamento do Tarumã-Mirim, tem um ramal da cooperativa que não tem asfalto, e você fazer uma articulação junto com o governo do estado, junto à prefeitura e o governo do estado, 2 semanas atrás, fazer um anúncio de que vai fazer o asfaltamento desse ramal através de uma articulação parlamentar, isso é algo extraordinário. Então, você saber que de maneira real, de maneira positiva, a tua ação pessoal, ela vai impactar e melhorar a vida das pessoas, saber que isso pode ser replicado não só porque acontece hoje no município de Manaus, mas que isso pode ser replicado, né, para os outros municípios, para o estado inteiro. Então, assim, essa é apenas uma das ações que eu posso elencar, que me faz ter esse desejo, essa vontade, né, de ampliar essa atividade parlamentar, não só no município de Manaus, mas no estado do Amazonas todo. Vereador, eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais, agradecer pela sua participação aqui no nosso programa. O senhor é sempre bem-vindo aqui no nosso programa. Espero muito que esse seu projeto aí de criação que propõe fichas limpas para cargos comissionados passe e que realmente o poder público possa usar esse projeto para beneficiar a população. Só ano passado a gente teve quase 30 projetos de leis. Assim, entre proposituras, indicações, né, ofícios, foram quase 1.000. Né? Só de ofícios foram 700 para as secretarias, solicitando, né, nesse papel de fiscalizar asfaltamento, ordenamento urbano, serviço de infraestrutura, serviço de educação e saúde nas comunidades aqui do nosso município. Então, ofícios, indicações, requerimentos foram quase 1.000. E projeto de lei foram 28. Aí cria o Ficha Limpa Municipal, cria a Semana do Artesanato, que já virou lei,
cria a área de proteção ciclista de competição, que eu passei a ser um ciclista de competição, um ciclista amador, um esportista, onde a gente não tem área de proteção aos ciclistas, já virou lei, né? O estímulo, o reconhecimento do artesanato, da nossa cultura, do artesanato urbano, do artesanato rural, já tem uma lei minha que foi aprovada ano passado, que foi criada essa semana em março, no mês de março, a semana do artesanato. Então, assim, eu já tenho vários projetos de lei que viraram lei, né? Desde do ano passado, e a gente já tem, assim, através dessa nossa atuação parlamentar, melhorado de maneira positiva a vida das pessoas. Então, assim, agradeço a você, o Alex Braga, a Ananda pela oportunidade. Estão me pedindo aqui para eu mandar um abraço, se eu não fizer isso, eu vou depois puxar a orelha para o Madison e para o Luiz, lá no centro de Manaus, no escritório de contabilidade, né? Então, o Madison, o Luiz, a equipe do Luiz aí, também um abraço para eles. E agradecer o espaço, né? Essa mudança partidária é uma mudança recente, não tenho um histórico de conhecer a história do partido para o qual eu fui, né? Então, eu espero que, assim, esse projeto ele seja um projeto exitoso, vitorioso, né? E estou à disposição aqui para prestar esclarecimentos, falar sobre os nossos projetos que estão em andamento. Tem um projeto nosso que cria uma semana de conscientização chamado Criança Não Namora Nem de Brincadeira, que é voltada para os adultos, né? Para a área de saúde, a área de educação, né? Foi um projeto de lei meu, Ilumina Manaus Rural, que essa luz de LED que nós temos hoje aqui na sede do município, ela já chegou a 12 comunidades rurais, né? Então, antes dessa nossa indicação, não tinha iluminação a LED nas comunidades do nosso município, só tinha LED na sede do município. Então, comunidades como Nossa Senhora de Fátima já tem LED, Tupé já tem LED, Nova Canaã, que fica lá nas F1, no quilômetro 41, já tem iluminação a LED. No Terra Preta, que fica no Rio Negro, também já tem iluminação a LED. Então, tudo foi propositura nossa, indicação nossa, a Prefeitura de Manaus, e graças a Deus a Prefeitura tem atendido os nossos pleitos, e isso tem trazido um impacto, uma melhoria real na vida das pessoas. Então, muito obrigado pelo espaço, Ananda também, uma boa sexta-feira para vocês e um bom final de semana a todos, que Deus nos abençoe.